Abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Eu fico muito feliz quando a gente fala dos feitos de Deus, porque isso enche nosso coração de fé. E o mesmo Deus que fez na vida do irmão André é o mesmo Deus que faz na minha. O mesmo Deus que fez na vida da Alana é o mesmo Deus que fez na minha vida, que faz na minha vida, é o mesmo Deus que faz na sua. Bendito nome do Senhor. Acharam Atos capítulo 3. Se você olhar o título, está escrito assim: cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Podemos ler? Diz assim: e Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a 9ª hora. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando aos olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Até aqui. Paizinho, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a Tua palavra, e pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa noite, porque nós cremos que o Senhor está construindo em nós casa espiritual, e cada dia que a Tua palavra é colocada sobre nós, é assentado um tijolo nesta casa, até que chegará o dia que seremos perfeitos, assim como o Senhor é. Por isso, Pai, nos dê entendimento, revelação, intimidade com a Tua palavra, para que em todo tempo o Senhor seja louvado. Amém? Então, igual eu falei para vocês ontem, estivemos com algumas pessoas, e eu pude dar testemunho, testemunho de coisas que Deus fez, visíveis, que eram impossíveis aos nossos olhos. Eu dei testemunho a eles da construção do templo, eu dei testemunho a eles de quando nós compramos o terreno, eu dei testemunho a eles da nossa vida pessoal, de coisas que Deus é que faz, Deus é que se move, e foi muito importante para que eles também tivessem a fé deles ativada. Eu me lembro que quando despedi de um rapaz, ele diz: olha, foi impactante os testemunhos, e aquilo incendiou o nosso coração, e nós ficamos felizes, Então, esta palavra do Senhor, ela traz um milagre que foi realizado, que se eu não creio, eu não posso absorver aquilo que Deus tem para mim, mas se eu creio que Deus levantou este homem, queridos, então, tudo que vier da palavra de Deus sobre a sua vida, também será levantado, também será modificado, também a realidade será transformada, porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos o Deus do milagre. Amém? Então nós precisamos entender isso. A nossa vida, ela é espiritual, mas também vida física, material ou natural. Então entenda que há um movimento entre o que é espiritual e o que é natural na nossa vida. Existe uma convergência, para um ou para outro. Então o que acontece no espiritual se manifesta no físico. Amém? Precisamos entender isso, porque não temos duas vidas. Nós não temos dois momentos. No meu trabalho eu sou natural, mas na igreja eu sou espiritual.
Não, na igreja eu sou natural, mas no meu trabalho eu sou espiritual. Isso não existe, não tem como fazer essa divisão. Você é natural e espiritual em qualquer lugar que você entrar. É natural porque você está neste mundo, e a palavra de Deus diz que nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Mas espiritual, porque nós somos de lá, nós somos do reino do Espírito. Nós somos gerados em Deus espiritualmente. Então, entenda isso, que não há uma vida dividida, nós tanto somos naturais quanto espirituais, amém? E precisamos entender as nossas vidas assim. Esse texto revela alguns princípios da palavra de Deus para as nossas vidas, e que foram trazidas ao meu coração, e cada vez que eu ia tendo a revelação, o meu coração ia se enchendo. Primeira coisa, Pedro e João vão ao templo para a oração. E aqui o que é importante, o Senhor estava me mostrando, que Pedro e João vão ao templo quase que naturalmente, eles não eram obrigados a ir ao templo, eles estavam aqui às 3 horas da tarde, se dirigindo ao templo para a oração. E o que isso tem a ver com as nossas vidas, querido? Tem a ver porque a oração tem que fazer parte das nossas vidas. Não há mudança, não há vitória, não há realizações se não há oração. Porque a oração é o meio espiritual que Deus deixou de contato no natural. Quando você ora, não é natural, é espiritual. Quando você ora, uma chave espiritual se abre. Então, nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser vida de oração. Tem que ser vida que nós tenhamos isso como algo natural na nossa vida, não é algo forçado, não é algo que eu tenho, mas hoje eu não consegui orar, hoje eu não tive, sabe aquele lance da gente ir orar à meia-noite, quando você está estourado, você se ajoelha na cama e você diz, Pai, e vem um silêncio profundo, não porque você está orando, mas porque você dormiu. Sabe, precisamos ter a oração como algo natural na nossa vida. Eu advogo, por exemplo, que o tempo todo nós estamos em oração. Eu não sei você, mas o tempo todo eu vou dirigindo e dizendo, Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso por mim, Senhor, vai assim comigo, Senhor, me ajuda. Eu entro na minha sala e digo, Deus, me dê inteligência hoje. Então nós precisamos ter uma vida de oração normal, isso faz parte da nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Isso faz parte da nossa vida em Cristo Jesus. Precisamos orar, precisamos ter a oração como algo normal na nossa vida. Nós vivemos de orações, nós vivemos para orar, e nós recebemos pelas orações, porque o Deus ao qual nós oramos é o Deus vivo que responde orações. É o Deus vivo que diz que mesmo que pareça demorado em atendê-los, mas virá. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus nos ensinou a oração mais íntima e de maior comunhão com Deus, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração para repetição, mas ela é uma oração guia, que nos ajudará na profundeza ou na profundidade da oração. Quando ele inicia a oração, ele diz Pai Nosso, e ali está dizendo que eu chamo Deus de Pai, porque Ele é o meu Pai, eu sou o seu filho, eu falo com Ele como filho, e Ele fala comigo como Pai. Ele não fala comigo como o cara lá de cima, Ele não fala por mim como o velhinho de barba branca, Ele fala comigo como Pai, Ele é o meu Pai, e quando eu vou orar falando com o meu Pai. Quando meus filhos vêm falar comigo, eles não vêm falar com o cara, eles não vêm falar com o amigo deles, eles vêm falar com o Pai deles. Nós tivemos uma experiência com a nossa filha. Ela teve uma série de necessidades essa semana que passou, e ela só dizia, Pai, e eu dizia, já sei. E ela mandava um WhatsApp e dizia, Paizinho, e eu dizia, já sei. E ela tinha tanta certeza que ela podia contar comigo. Nós precisamos ser assim com Deus, o nosso Pai.
Você precisa ter certeza de contar com Ele, porque Ele não falhará jamais. Talvez até eu possa falhar com minha filha, mas o meu Deus não falhará comigo, não falhará com ela. Vivemos uma vida muito pequena de milagres, porque desconhecemos esse princípio. Às vezes nos apegamos às migalhas e esquecemos que nós nos assentamos na mesa. E Jesus então nos incentiva, nos motiva, nos dá uma direção para a oração, e Ele diz: orem em todo o tempo. Em segundo lugar, a Bíblia diz que um homem coxo é levado e colocado naquele lugar, lá na porta formosa, todos os dias. E essa versão que eu li diz que ele é um coxo de nascença. E todo dia alguém levava ele lá. Esse homem não tem nome, esse nome não tem identidade, mas a Bíblia diz que ele era coxo. E este homem era levado, todo dia ele era colocado lá, e todo dia ele tinha que pedir esmolas. Todos os dias ele era carregado até o templo, para expor a sua deficiência e pedir. Que coisas tão diferentes, né? Pedro e João vão ao templo para orar, este homem vai ao templo para mendigar, para esmolar. E o que é impactante é que eles servem ao mesmo Deus. E aí, preste atenção, porque que alguns irmãos parece que Deus é favorável e a outros parece que não. Aqui nós temos um homem que serve ao mesmo Deus que Pedro e João. E por que que uns vêm para orar, andando, provavelmente louvando, e outro tem que ser carregado? Será que isso está em Deus? E eu digo já de cara para você que não está no Senhor. E talvez eu traga uma responsabilidade para nós, porque muitas dessas coisas estão dentro de nós, pela forma como nós enxergamos a vida, pela forma como nós enxergamos Deus, pela forma como nós recebemos as coisas de Deus, ou as coisas que a vida tem colocado sobre nós. É claro que eu não quero trazer aqui mais peso sobre ninguém, eu quero aqui trazer uma revelação de Deus para a sua vida, e para a minha vida. Então nós precisamos entender isso. E aí eu começo fazendo algumas perguntas ao próprio homem, e eu creio que você também perguntaria isso, se você estivesse diante dele. Será que ele nunca desejou ser curado? Porque quando eu vejo eles levarem ele todos os dias, me dá a impressão que ele nunca pediu a Deus para ser curado. Me mostra um homem totalmente conformado com a sua situação. Me mostra um homem que está resolvido em si mesmo. A minha vida é assim, nada vai mudar, eu nasci para isso. Uma outra pergunta: será que este homem nunca se revoltou com a sua situação? Mudança não é fácil. Mudança precisa de uma ação muito forte na nossa vida para que produza-se uma mudança. Então, será que este homem nunca se revoltou com a sua realidade, dizendo: eu não posso ser assim por resto da minha vida? Alguma coisa precisa acontecer. E eu me pergunto: será que esse homem tinha sonhos? Porque, por incrível que pareça, os sonhos nos motivam, os sonhos nos fazem reagir, os sonhos nos fazem desejar. Esse homem precisava ser diferente. Será que esse homem está conformado? Uma das piores coisas é a conformação. O que é uma conformação? É alguém que está colocado dentro de uma forma, ou de uma forma.
É engraçado, né? A gente é acostumado com melancias redondas, os japoneses decidiram fazer melancias quadradas. E aí eles colocam a melancia para nascer dentro de um recipiente quadrado. E à medida que ela vai crescendo, ela vai tomando a forma. E depois você só vai ter melancias quadradas. E isso parece com a nossa vida, a gente vai deixando tomar forma, a forma como nós agimos, aquilo que nós pensamos, a mesmice vai tomando forma. E de repente nós nos vimos assim, totalmente conformados. Sabe, queridos, uma das coisas que a palavra de Deus nos diz, ele diz assim: não vos conformeis com este século. Ele está dizendo, não se conforme com a sua situação. Não se conforme com a sua situação. Não se conforme com a sua situação. Mas veja que ele dá uma responsabilidade para a gente. Ele diz, mas transformai-vos. Aí ele diz, é você que tem que se transformar. Você não pode estar contente com o que é, mas tem que tomar as iniciativas para a transformação. E ele diz, transformai-vos pela revelação da palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, eu entendo e recebo de Deus tudo o que eu preciso para não me conformar. Pastor, mas eu estou bem. Mas Deus não tem o bem para você, Deus tem o ótimo para você. Pastor, mas está tão bom, Deus não tem o bom. E aliás, o inimigo do ótimo é o bom, porque quando chega no bom a gente se conforma. Nossa, está tão bom, está maravilhoso. Que bênção. E o Senhor está dizendo, não, tem muito mais, é algo muito maior. Então, este homem me parece alguém que está conformado com a sua situação, diferente daquele homem que está lá no tanque de Betesda, porque aquele homem do tanque de Betesda, ele diz, toda vez que a água é agitada, eu tento chegar na água, eu me movo para chegar na água, eu tomo uma iniciativa para chegar na água, e eu não consigo porque alguém entra antes, mas eu tento. Eu até não consigo, mas eu tento. E aí é interessante que Jesus Cristo estava naquele lugar, existem centenas de pessoas doentes naquele lugar, mas ele olha para aquele homem, e diz para ele, você quer ser curado? Ele diz, quero, só que eu não consigo, mas eu quero. Eu tento chegar na água, mas eu não consigo, mas eu quero. E Jesus diz, então, carrega o teu leito, vai embora para sua casa. Você pode dar um glória a Deus? Em terceiro lugar, é uma situação de visão, e isso entrou no meu coração muito forte. Por que, pastor, que é uma questão de visão? Porque você vai ver Pedro e João, e diz que aquele homem olha para eles, mas a palavra diz que Pedro e João olham para ele, e aí Pedro e João diz, agora olha para nós. Então há no texto e no contexto um problema de visão. O que você está vendo? Porque aquilo que você está vendo é aquilo que você vai possuir. Então, o Senhor estava dizendo que Ele olha para Pedro e João, e Pedro e João para Ele, era aquele que ia dar uma esmola para Ele. Porque o que Ele esperava era uma esmola. A Bíblia diz que Ele olha para Pedro e João, como qualquer outro que ia passando. Porque para a Porta Formosa, provavelmente não era só Pedro e João que estavam indo para o templo, provavelmente muitos outros homens estavam indo para o templo, mas ele olha para Pedro e João, como se fossem pessoas normais, que estão indo fazer a sua oração, e que não vai receber esmola, porque você já viu alguém que está esmolando nos cruzamentos? Ele não espera receber de todo mundo, ele sabe que nem todo mundo vai dar para ele, mas ele sabe que se milhares de pessoas passar, e alguns derem, já é algo muito maior do que não tinha nada. Então, aquele homem olha para eles como se não fosse nada, ele estava apenas tendo uma visão natural, conformada, sabe, pensa isso na sua vida, você está olhando agora para você e dizendo, olha, está tudo bem,
E talvez você até venha para a igreja olhando naturalmente, dizendo, é mais um culto, é mais um cântico, é mais uma oração, é só mais um culto. E nós estamos aqui desde cedo orando ao Senhor, dizendo, Senhor, não é mais um culto, é o poder da glória de Deus se manifestando no nosso meio. Senhor, é o Senhor vivo, eterno no nosso meio. Nós estamos aqui orando e dizendo, Senhor, nessa noite o culto será um culto poderoso do Teu Santo Espírito. Senhor, e nesta noite algo sobrenatural vai acontecer. Mas você pode ter vindo com a visão natural. E na visão natural, levante a mão, estou cansado, não quero ir. E nós não somos naturais, nós somos espirituais. Amém? Eu abri falando sobre isso. Nós somos espirituais e naturais, mas num movimento. Eu não sou natural somente, ou espiritual somente. Então aquele homem estava tendo uma visão natural, conformada. Tanto é que ele precisa implorar para que alguém faça alguma coisa com ele. Então imagina você olhando para você mesmo, olhando para as pessoas e dizendo, ai, aquele irmão podia tanto me ajudar. Ah, aquele irmão podia fazer alguma coisa por mim. E realmente até podia. Mas sabe, queridos, não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. O Senhor diz que as migalhas não são para os filhos. Amém? A mesa é dos filhos. E nós estamos assentados na mesa do Senhor. Isso não é retórica, isso é espiritual. Ele necessita implorar para que alguém dê a ele alguma coisa. Aí, Pedro tenta mudar a visão dele. Porque Pedro diz assim, olha para mim. Porque eu não tenho uma esmola para você. O que eu tenho para você é muito além do que você pensa, do que você imagina, ou do que você precisa. Pedro está interferindo na visão natural daquele homem. Porque a vida de Pedro é espiritual. Mas a visão daquele homem é natural. E a vida de Pedro é espiritual. A visão de Pedro é espiritual. E nós precisamos da visão espiritual para andarmos no mundo natural. A visão natural é compreender as coisas de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus, a forma como Deus se relaciona conosco. Nós precisamos entender isso e ter uma visão agora, visão espiritual. Nós precisamos de mudar o nosso foco de visão. Aquele homem olhava para si e dizia, eu sou coxo. Pedro olhava para ele e dizia, você é poder de milagre. Aquele homem olhava para si, esse era o foco dele. Pedro olhava para Deus e dizia, esse é o meu foco. Porque em Deus esse homem vai se levantar. Porque no natural nada vai acontecer, ele vai morrer aqui, pedindo esmolas. Mas na visão de Deus, ele vai ser totalmente restaurado, ele vai ser totalmente curado. A visão dele muda. Hoje de manhã eu contei algo muito simples, mas que aconteceu. Lá em casa choveu muito, mas muito. Mas isso não é problema, porque o telhado é muito bom. Mas goteirou na minha cama. Eu acordei com um pingo na minha cama. E eu falei, caramba, vou botar uma bacia aqui. Vou contar, olha, esse trem está sendo gravado. Porque Deus é grande. Alguém vai se beneficiar com isso. Botei uma bacia. E fui para fora dizendo, vai estar inundado tudo a minha casa. E aí realmente a área estava ali com muita água. Eu peguei um rodo, 2 horas da manhã, comecei a limpar, tal. E a gente fica bravo nesse momento, né? E veio um pensamento, caramba, essa casa é grande demais.
Mas na hora que veio esse pensamento, desceu do céu, dizendo: essa casa fui eu que te dei. Caramba, na hora que isso desceu do céu, disse: Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vamos rapar, glória a Deus. Mude o foco, queridos. Não deixe o diabo semear aquilo que não é de Deus no seu coração. Deus está na sua causa, Deus está na sua vida, Deus está no seu futuro. Eu me lembro o dia que eu mais precisei, que eu mais precisava do meu salário, e eu recebi a notícia de que o meu salário ia ser cortado, quase 30%, e é claro que a gente não se alegra com isso, mas eu fui para casa e falei para minha esposa: meu salário foi cortado, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar como nunca, eu vou fazer mais e melhor, eu vou ser diferente, e vou glorificar a Deus. No mês seguinte, meu salário aumentou, voltou. Querido, Deus está na sua vida, Deus está na sua causa, Deus tem o bem para você. Ele diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna abençoador daqueles que o buscam. Você está sendo abençoado por Deus, Deus tem bênção sobre a sua vida, a começar da salvação, que é uma grande bênção. O perdão, que é uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos olhando para nós mesmos, e olhando para as nossas dificuldades, olhando para as nossas impossibilidades, olhando até para as nossas incredulidades. A gente olha para a impossibilidade e gera incredulidade. Quando Deus veio a Abraão e disse: Abraão, daqui 1 ano você vai ter um filho, a mulher de Abraão morre de rir, porque ela olha para si, ela não está vendo Deus ali liberando a palavra, ela não está vendo que Deus está cumprindo o propósito dele, que Ele liberou há muito tempo atrás, mas ela está olhando para ela mesma, ela olha para ela e diz: mas eu sou velhinha, e ela esquece que Deus coloca bênçãos nos olhos de Abraão, e Abraão viu uma mulher muito formosa, um filho é gerado, daí 1 ano, Sara está lá embalando um bebezinho, entende? Deus é bom. Amém. Nós não podemos gerar incredulidade, sabe, queridos, coloque Deus na sua vida, atrai a presença de Deus para a sua vida, converse com Ele, fale com Ele, lute com Ele, se for necessário, mas Deus precisa estar na sua vida. Olha que coisa interessante, aquele homem esperava que alguém lhe desse uma moeda. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se... Vamos lá de novo, a fé é a certeza de coisas que se... Vamos de novo, isso precisa estar no nosso coração. A fé é a certeza de coisas que... Vamos falar todos juntos como um exército do Senhor. A fé é a certeza de coisas que se esperam, não que se veem. Aquele homem estava olhando para a sua natureza, para o seu natural. E o apóstolo Paulo estava olhando pela fé, o apóstolo Pedro estava olhando pela fé. Porque a fé não é a certeza de coisas que eu vejo, mas é a certeza de coisas que eu espero. Entende isso? Ele pode ser a convicção de fatos que eu nem vejo. No conceito de fé, segundo a palavra de Deus, eu não tenho que ver absolutamente nada, eu tenho apenas que esperar.
Eu tenho que apenas ter a certeza de que o Deus que eu sirvo é o Deus que fará cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. Então eu estou aqui esperando que Ele realize aquilo que Ele fez. Eu não estou aqui lutando com Ele. Será? Será que vai fazer? Será que não vai fazer? Será que a porta vai abrir? Será que não vai abrir? Será que Deus vai me abençoar? Será que não vai me abençoar? Não, eu estou esperando que a promessa dEle se cumpra, porque Ele disse que ia fazer. Ele disse que ia me abençoar. Ele disse que ia mudar a minha vida. Ele disse que Ele ia me curar. Ele disse que Ele ia me transformar. Então aqui estou esperando o meu Senhor agir. Estou aqui esperando o meu Deus mover. A fé exigida para o milagre não depende do que você está vendo, mas do que você acredita. A fé para um milagre não é o que você espera, mas o que você acredita. Se você crê que Deus vai fazer, vai acontecer. Você não está sozinho nisso. Lázaro morre. As irmãs de Lázaro vêm a Jesus e dizem: Jesus, se o Senhor estivesse aqui antes. E Jesus disse: eu não precisava estar aqui antes. Eu estou aqui conjecturando. Jesus está dizendo para elas: eu não preciso estar aqui antes. Eu posso estar há 10 dias atrás, eu posso estar há 4 dias para frente. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá um homem morto, depois de 4 dias, sair andando e com fome. Se você crer, você verá Deus se manifestando na sua vida. Você verá Deus abrindo portas para você. Você verá Deus agindo na sua vida. Há um grande problema, porque geralmente a gente tira a nossa visão de Deus e coloca a nossa visão nos milagres. E a nossa visão não tem que estar na circunstância nem nos milagres. A nossa visão, o foco é Deus. Eu estou olhando para o Senhor. O Senhor, se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Mas eu estou olhando para Ele. Se Ele quiser, Ele faz, mas eu continuo olhando para Ele. Porque o meu foco é Deus. Ele é o meu Senhor. É por isso que Pedro e João dizem: olha para nós. Olha para nós, porque nós estamos olhando para Deus. Se você olhar para nós, você verá Deus agindo. Amém? Posso ver um glória a Deus? E para a gente terminar, a fé que ativa milagres. Qual é a fé que atinge milagres? Que ativa milagres? Vai comigo para Atos capítulo 3, o versículo 6. Achou? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A fé que ativa os milagres é aquela fé onde eu não tenho o que você deseja. Deus não quer dar a você o que você deseja. Ele quer dar a você o que você precisa. O que o homem desejava era esmola. O que ele precisava era levantar e ser um outro homem. Então o Senhor está dizendo: ouro e prata eu não tenho. E o Senhor está dizendo isso aqui nessa noite: ouro e prata não resolve. O que resolve é Deus restaurar completamente a sua vida. Segundo lugar, versículo 6, a parte B. Eu não tenho o que você deseja, mas eu tenho o que você precisa. E o que você precisa? Levanta e anda. Então, queridos, Deus tem o que você precisa, o que você necessita, aquilo que vai mudar a sua vida. Deus não tem um paliativo, Deus não tem uma curva para te entregar algo depois. Deus tem o pleno dele para a sua vida. Deus não tem um plano B para a sua vida. Deus tem um plano apenas para você, e esse plano é o plano que vai te abençoar em todos os momentos da sua caminhada.
em todos os momentos. Então creia, Deus tem o que você precisa. Em terceiro lugar, é preciso ter um encontro com Jesus. Aquele homem até agora não teve um encontro com Deus, mas quando Pedro e João chegam para eles, é o momento do encontro com Deus, e aquele encontro com Deus muda totalmente a vida daquele homem. E se você tem um encontro com Deus, a sua vida muda e já mudou. Quando ele encontra com o Senhor, no versículo C, na parte final do versículo 6, ele diz assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quando você encontra com o Senhor Jesus Cristo, a primeira que ele faz, ele levanta você da condição de necessitado. Agora você não é mais pecador, agora você não é mais filho da ira, agora você não é mais filho do cão, agora você é filho de Deus. Levanta-te e anda. Quando Deus nos encontra, Ele nos levanta. Quando Deus nos encontra, Ele nos tira de onde nós rastejávamos. Quando o Senhor nos encontra, Ele nos tira das impossibilidades. E eu estou aqui ministrando isso e olhando para mim e enxergando Deus fazendo isso lá no início. E continuo vendo o Senhor fazendo até agora. Então Ele nos levanta da nossa condição de necessitado. Queridos, nós não somos necessitados, nós somos providos. Sobre nós está a provisão de Deus. Se não tem comida para você, Deus derramará do maná na sua vida. Mas nós fomos tirados da condição de necessitados. Em segundo lugar, no versículo 8, o Senhor diz: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você sai da condição de necessitado, e Deus passa você a condição de adoração. Distante de Deus eu sou necessitado, com Deus eu sou adorador. Eu me achego a Ele, eu estou com Ele, Ele está comigo. Em terceiro lugar, no versículo 9, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Um homem que estava mendigando toda a sua vida na porta do templo, tem um encontro com Jesus. Ele é levantado da sua condição de mendicância, lhe é colocado na posição de adoração, e é estabelecido sobre ele um propósito, porque por onde esse homem anda, todos veem a glória de Deus. Por onde você anda, todos precisam ver a glória de Deus. Por onde você anda, todos precisam ver a glória de Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.